Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, é com muita alegria que estamos reunidos hoje, nessa data tão especial. Gostaríamos de agradecer ao seu servo tão fiel, Chico Xavier, que nos deixou tantas bênçãos, tantos consolos, tantos esclarecimentos, tanto amor, sendo um exemplo de toda a sua bondade, justiça e misericórdia. Nos ensine, Senhor, a sermos somente um pequenino ponto de luz e que cada um que esteja ao nosso redor possamos lembrar desse servo fiel, estendermos as mãos sem julgamentos e podermos ser fontes de amor. Sabemos que somos ainda muito pequenos, mas queremos estar contigo, Senhor. Ilumine esta noite e proteja todos os que estejam conosco hoje, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigada, Lilian. Nós vamos colocar o texto. Adriana, você pode começar? Posso sim, Gi, lógico. Deixa eu tirar minha janelinha aqui. Pronto. Vamos lá. Excesso e você. A caridade material e a caridade moral. Meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça, igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus.
Ele vos deixa usar do livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira, e tereis ventura e consolação. Um espírito protetor, Lyon, 1860. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10. Muito obrigada, Adri. Recesso e você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz, do livro Espírito da Verdade, capítulo 2, Chico Xavier, Espíritos Diversos. Muito bom, obrigado a todos. Nós temos um belíssimo texto, né? 2 belíssimos textos, e esse texto do Evangelho é de uma beleza extraordinária, né?
E é muito interessante que é quase impossível que a gente consiga, né, fazer um resumo disso, ou como uma introdução. Então, me parece, né, que seria uma boa percepção o que ele fala logo no início, quando ele nos diz que Espiritismo nos mostra, né, que nós podemos fazer a caridade por pensamento, por ações. Ele diz, né, fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. E aí ele vai dando os exemplos. Então, a doutrina nos mostra que a caridade é algo muito, muito mais amplo, né? André Luiz vai dar um foco mais na caridade como um movimento, né, daquilo que está parado na nossa vida, embora ele tenha algumas frases que simplesmente a gente teria, né, que parar, com certeza, para analisá-las com mais profundidade. Mas essa possibilidade que a doutrina nos mostra, né, de que a caridade é muito mais do que simplesmente doar coisas materiais, ou contribuir para campanhas, isso é importante, obviamente, ninguém está dizendo que não. Mas a caridade é esse movimento amplo de viver a vida em harmonia com as leis divinas. Esta afinidade que vai acontecendo entre o nosso modo de viver e as orientações que nós recebemos, né, dos espíritos mais nobres. Então, a caridade ela tem múltiplos aspectos, múltiplas formas de se manifestar. E, às vezes, essas formas que passam pelo pensamento, pela palavra, pelos gestos, são mais importantes até do que a caridade material, né? Que muitas vezes a gente faz só para se desobrigar de uma situação ou para até mesmo se livrar, né, de um compromisso ou de um problema. Então, é muito bonito o que ele fala, esse espírito benfeitor, porque coisas muito simples, às vezes, podem fazer uma diferença imensa para a vida das pessoas. Como é bom quando nós estamos aflitos, né, atormentados, passando por momentos difíceis, termos uma pessoa que tem uma boa palavra, que tem um gesto de atenção, de delicadeza. Como é bom quando a gente comete um erro, né, ou faz um erro bobo às vezes, né, você esqueceu alguma coisa, ou derrubou alguma coisa, quebrou, né, e a pessoa, ao invés de explodir, diz, não, não, fique tranquilo, isso acontece, vamos lá, né, vamos, vou te ajudar. E são coisas, às vezes, simples, e que vão mostrando para a gente, né, que a caridade pode se manifestar no nosso dia a dia de 1000 formas diferentes. A caridade, na verdade, é um modo de ser, é um modo de viver. Então, é muito mais amplo do que a caridade material, né, que é um dos níveis da caridade. Lógico que socorrer nossos irmãos que estão precisando de alimento, roupa, remédio, no momento de uma catástrofe, ou nas lutas do dia a dia, tem pessoas que não conseguem, não têm recursos. Lógico que isso é importante, mas é muito mais, né? A doutrina nos mostra que é muito mais. Então, eu faço essa introdução, chamando a atenção para essa belíssima mensagem, né? Que é essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, comentada depois por André Luiz, também de uma maneira magistral, mas essa mensagem do Evangelho, ela tem uma dimensão muito importante, né? Porque ela descortina para as nossas percepções que a caridade é acessível a todos, né? E uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, se fora da caridade não há salvação, e a única forma de caridade que há é a caridade material,
só os ricos poderiam ser salvos, né? Isso seria muito estranho. E, na verdade, ele está dizendo para nós que não, né? O óbolo da viúva, né? Aquela senhorinha que dá com sacrifício aquela moedinha ao templo, é tão importante quanto, né, do poderoso que vai doar lá, né, um terreno, uma casa, muito dinheiro. E mais ainda é importante a caridade do irmão, né, do samaritano que socorre o irmão pela estrada, e sem pedir nada, sem perguntar nome, sem exigir coisa alguma. Então, é muito bonito essa dimensão que a doutrina espírita nos dá da caridade. Caridade é um modo de viver, caridade é um modo de ser. Caridade é a forma que nós temos de mostrar para Deus que nós estamos entendendo, né, quais são as leis da vida, que é a lei básica é a lei do amor, né? Então, isto dito, nós abrimos para que nós possamos todos partilhar, né, a percepção de mais colegas. Oi, Lu. Lu. Eu acho o texto maravilhoso, eu concordo, César, que é um lembrete, assim, muito importante, né? Porque eu acho que a gente tem que ficar atento no nosso dia a dia, né? Nas situações que a gente passa, que a gente tem muita oportunidade e às vezes a gente perde a oportunidade ou às vezes a gente faz o contrário, né? A gente teve uma reação que não foi caridosa e é em tudo, né? Em tudo que a gente vive. É um sorriso para uma pessoa que está tendo um mau dia, é uma palavra educada, né? É um amigo no trabalho que é sozinho e está precisando conversar e está precisando de uma companhia. São tantas coisas, né, que a gente pode fazer e lembrar que às vezes a gente não é caridoso dentro de casa, né? Acho que a gente tem que ter paciência com as pessoas, né, com a nossa família, com as pessoas que estão ao redor. Muitas vezes a gente não tem, né? E às vezes até, a gente já falou sobre isso, às vezes é difícil aquela coisa de chegar em casa e achar que você pode ser mal educado ou ter um mau dia, porque a pessoa que te ama, que está ali, ela pode tolerar tudo, né? Então, é complicado e a gente tem que se vigiar o tempo todo, né? E a gente tem que... Acho que a gente não pode perder essas oportunidades e realmente, como você disse, é um modo de vida, né? Quando a gente começa a prestar atenção e a gente começa a praticar, eu acho que começa a ficar uma coisa mais automática também, de perceber essas oportunidades e de colocar em prática. Então, eu acho que esse texto é realmente maravilhoso e é um bom lembrete para a gente. Obrigado, Lu. Então, vamos lá. Abrimos a palavra. Daniel? Eu lembrei de uma história, eu acho que essa história, acho que ela tem pertinência hoje, porque é uma do Chico que você contou de uma vez, foi um vídeo que você fez sobre os causos do Chico, daquele homem que foi conversar com ele, que era um homem bem de vida, família feliz, mas eles sentiam, acho que é isso, né, César, que ele sentia um vazio dentro dele, e o Chico, e o Emmanuel falou através do Chico que ele precisava da alegria dos outros, né? E eu achei essa definição de caridade sensacional. Caridade é a alegria dos outros. Então, é muito interessante que quando você faz a caridade, você está usando uma energia superior. Então, é por isso que você se sente bem, né? É um gesto que te eleva. Mas eu fiquei, quando você contou essa história, eu fiquei com essa frase, alegria dos outros. É de uma simplicidade, mas de uma beleza tão grande você pensar assim, né? Que do resultado, que é a alegria dos outros. Então, em homenagem ao Chico, né?
eu lembrei dessa história que você contou e eu acho que vale a pena relembrar ela. É isso. Obrigado, Daniel. Oi, Yuri. Oi, César. Boa noite a todos. Quando você diz que a caridade está acessível a todos, e eu estive pensando nesse texto, e como, no segundo texto, sobretudo, quando você diz está acessível a todos, todos vemos que a nossa casa, ao menos eu, podemos ver que temos muitos excessos, todos temos roupa que podemos dar, todos temos esses alimentos que estão lá, todos temos algo demais que podemos dar para os outros, não? Então, mas como a gente não faz esse movimento, a gente muitas vezes se acomoda no onde estamos, não? Essa estangação que fala o texto, a verdadeira morte começa na estangação. Tudo na vida é movimento e a gente guarda as coisas, e acumula, e acumula, e acumula, e não trabalha nesse desapego. Agora, tudo sem movimento perde seu valor. Eu pensava na água, quando a água está estagnada, ela pudre. Quando a comida está muito tempo lá, pudre também. Então, quando a gente não faz esse movimento no nosso próprio corpo físico, ficamos doentes. Então, a energia tem que se movimentar todo o tempo, e toda essa acumulação que a gente tem que ser para o serviço, para algo proveitoso, para algo útil. Mas eu vi que eu estou na estancação, porque eu tenho excessos e que eu poderia fazer mais, né? Mas eu não sei, eu pensei muito nessa coisa. E tem outro, eu pensei num texto do Emmanuel, que eu fiz um post para Facebook, onde ele disse que o apego ao supérfluo é indução à loucura. Então, a gente tem eu acho que vem do nosso instinto de supervivência, que queremos ter mais e acumulamos, mas a um certo ponto isso afeta nossa vida, não? A energia que dá lá. Não sei se é isso. Obrigada. Vou aproveitar o microfone. Boa noite. Uma mensagem para Yuri: eu poderia ajudar a dar embora tudo que está estancado na casa, porque eu não gosto disso. Então, fica lá, ok? Eu, quando pensei assim na caridade material, é muito bom, mas pensando assim do ponto de vista de seres espirituais, é muito limitado também. Porque eu posso dar uma roupa, mas daqui a 3 meses vai romper e a pessoa vai necessitar outra. Eu posso dar para matar a fome hoje, mas amanhã vai ter fome de novo. Então, sobretudo para nós espíritas que sabemos, que temos esse conhecimento, a melhor caridade que podemos fazer é compartilhar esse conhecimento, esclarecer os outros espíritos, porque o corpo termina acabando, mas o espírito, ou essas enseñanças e isso que nós podemos aportar a nossos irmãos espíritos, vai ficar lá para sempre. Então, sim, é ótimo fazer caridade e dar coisas, não? Mas dar conhecimento e isso que fica é ainda melhor. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Yuri. Sim, essa é uma caridade fundamental, né? Mas, Sebastião, agora você pode dar tudo embora, que tem testemunhas. Ela confessou. Oi, Mariana. Pois eu vou. Abre o microfone, Mariana, a gente não está te ouvindo. Abri. Há algum tempo atrás, aqui eu não moro mais em Jundiaí, tem poucos meses, né? Mas em Jundiaí se tinha muitos mendigos, muito mendigos. E eles já são descarados, né? Eles já pegam aquelas coisinhas, escrevem lá assim,
Me ajude a comprar uma pinga, o outro, estou com fome, o outro, quero comprar o cigarro. E chegou uma época que eu falei assim, eu não vou dar mais nada, eu não quero dar mais nada, porque eu sempre ajudei. Às vezes eu não tinha, eu tinha lá R$ 5, R$ 10 na minha carteira, eu chegava e dava. Eu falei, não vou ajudar mais. Aí toda vez que eu passava perto desse pessoal, aquilo me corroía o estômago, sabe? Passava mal. Eu falava, gente, não é possível que eu não quero dar. Aí um amigo meu espírita de São Paulo me falou uma coisa que é uma grande verdade, né? E às vezes a gente realmente não tem no dia para ajudar. Mas ele falou, Mari, você está na condição de doar. Doe. Não importa o que ele vai fazer, se ele vai beber, fumar, usar droga, seja lá o que for. E é engraçado que depois que eu voltei a fazer isso, eu tive uma paz de espírito tão grande. E outro dia que eu passei, eu não tinha, eu só tinha realmente R$ 5. Eu ando super duro ultimamente, acho que muita gente. Mas eu tinha simplesmente R$ 5. O cara veio assim, eu falei, gente, é dele esse dinheiro, não é meu. Entendeu? O que ele vai fazer, né? A gente não tem que ficar preocupado com isso. E depois disso, todas as vezes, eu sempre dou um jeito de sempre ter algum dinheirinho na carteira para, se acontecer, eu sempre doar, porque eu me senti muito melhor. É um gesto tão pequeno, né? Perto de tanta gente que faz tanta coisa, mas eu acho que, assim, dentro das coisas que eu faço, né, pela família, pelas pessoas que estão próximas de mim, essas pessoas são super estranhas para a gente, mas estão ali hoje entendendo um pouco melhor, né, do espiritismo, são pessoas extremamente carentes, né? É isso, obrigada. Obrigado, Mariana, sem dúvida. E talvez só fazendo um ajuste aí na tua última fala, né? A gente acha que são estranhos, né? Quem garante que ali não está um antigo familiar, um amigo do passado, né? Então, a doutrina mostra para a gente que, às vezes, né, aquela pessoa pode ser alguém muito querido, que está vivendo naquele momento uma provação, né? Por outras razões, por outras histórias. Mas é isso mesmo, você está certíssimo, e teu amigo tem toda a razão, né? O Chico, às vezes as pessoas diziam, né? Vinham pessoas de todo lugar lá para Uberaba, e às vezes ele fala, Chico, você está dando dinheiro para esse rapaz? É para beber. Ele fala, não, meu filho, não tem problema. Ele bebe, ele vai dormir, não faz mal para ninguém. Então, né, assim, nós não temos a responsabilidade da vida do outro, nós temos da nossa, né? E a nossa é fazer o bem dentro daquilo que a gente é capaz e dentro do possível e dentro do bom senso. Mas a vida dos outros pertence aos outros e eles vão ser responsáveis, né? Do que fazem das próprias vidas. Nós temos que responder pela nossa, né? Muito bom, Mariana, obrigado. Adriana? Oi, pessoal, boa noite. Não, eu tinha pensado também o mesmo raciocínio da Luciana, da questão a caridade sendo feita a cada momento da nossa vida, né? A forma como a gente vai falar com as pessoas, né? O carinho que a gente vai transmitir com as nossas falas. E eu vou falar, às vezes eu acho que eu estou deixando muito a desejar isso, viu, gente? Mas tudo bem, que às vezes eu fico meio sem paciência. E, bom, mas vou lá, isso daí. Agora, a questão do material, que ele fala no texto, eu achei muito interessante a forma como ele colocou a questão do que a gente guarda, né? Que a gente transforma a nossa casa no museu, né? A nossa vida no museu. Achei interessante esse termo, quando eu li, falei, nossa, é verdade, né? E aí achei interessante essa questão que até a Yuri tocou, né? Da questão da energia estagnada, né? Em cada objeto que você está guardando ali. Aí eu lembrei de um documentário que eu assisti uma vez, que chama, acho que Minimalismo. Achei bem interessante.
E aí o cara, o que ele fez, o cara da série, do documentário? Ele falou, eu coloquei tudo que eu tinha em caixas, né? Conforme ele ia precisando, ele abria as caixas e ia pegando. E aí ele falou, ok, eu precisei, usei, aí ele colocava no armário, né? E aí depois de um ano, tudo que ainda estava na caixa que não tinha sido usado, aí ele foi separando e ou para doar, ou para vender, ou para jogar fora. Mas tiveram muitas caixas que não foram abertas, sequer abertas. Muito. Então, se a gente for ver na nossa vida, a gente guarda tanta coisa que está lá, às vezes, há anos, e você nem lembra que aquilo existe, né? E às vezes para o outro, seria uma coisa que estaria faltando para o outro. Né? Então, assim, a gente viu isso acho que durante a pandemia, né, Alê? No começo da pandemia, a gente falou, nossa, temos que pôr isso em prática, e a gente não pôs até hoje. E é uma coisa que me incomoda, que cada vez que eu entro lá no meu subsolo, eu olho, eu falo, meu Deus, eu preciso arrumar essas coisas. Né? Fazer isso movimentar. E foi bom ter lido esse texto, porque me fez acordar e falar, opa, me dá um chacoalhão e falar, acho que eu estou precisando pôr isso em prática, né? Mas é isso. Só para complementar, achei muito interessante a frase que diz que, mais ou menos, é isso, né? Se a gente tem em excesso, quer dizer, falta para alguém, né? E é uma lógica verdadeira, né? E outra coisa que me chamou muita atenção é essa questão da caridade da caridade moral, né? Da caridade não material. Não custa nada. Uma prece, né? O que custa para a gente? Alguns minutos da nossa vida. Enviar um pensamento bom para quem precisa. R$0, $0, R$0, né? Só um pouquinho de tempo e amor da nossa parte, né? Então, às vezes a gente fica muito, eu não tenho para ajudar, estou em situação difícil. Mas a caridade tem diversas formas, como o César disse, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Alexandre. Marcos? Tudo bem. Essa história da caridade, também uma coisa que me tocou um pouco foi uma frase, né? Falando que às vezes, quanto à parte material, às vezes a gente guarda coisas de entes queridos que já foram, ou a gente se apega a pertences deles e fala, não, vou guardar, dá para entender, né, aquele saudosismo. E eu achei bonita a passagem que fala que às vezes, se a gente consegue, de repente, passar esses bens materiais que a gente se apega do nosso ente querido, ao momento de fazer isso, a gente vai estar fazendo um bem até para eles que estão lá do lado de lá, vendo isso, falando, nossa, né, vai fazer um bom uso dessa coisa que era de um ente querido. Eu acho que ele vai se sentir mais gratificado do que a gente guardar no nosso armário uma roupa antiga ou alguma coisa deles. Então isso no texto eu achei legal. E a mesma coisa que o Ali disse, essa coisa da noção, né? Antigamente eu tinha justamente essa noção, eu falava, nossa, para fazer a caridade tem que ser algo grandioso, uma grande doação, um projeto social organizado, e na verdade não, né? São as pequenas ações que às vezes contam muito. Pequeno gesto, como o César comentou, às vezes dentro de casa, eu lembrei da história do Cezinho, que deixou que caiu o prato no chão e falou, não, tudo bem, vamos limpar esse prato, tá tudo bem, não tem problema, é um tipo de atitude caridosa já, não vai causar, a pessoa se sente bem, quem quebrou o prato que estaria talvez sentindo mal, vai se sentir acolhido. Então, pequenos gestos que a gente, talvez fazendo isso, nem perceba, e é uma boa forma de caridade, assim. Um pouco que a Luciana disse no começo, da caridade dentro de casa. Então, com desconhecidos é a mesma coisa. Às vezes você, numa pequena ação do dia, você pode estar ajudando em muito uma pessoa que você nem conhece. Então, o Espiritismo me deu essa percepção que, no fim, é o amar ao próximo, né? Você se preocupa você tira a preocupação de si mesmo, se preocupa com o bem-estar do outro. Então, e que isso pode ser uma ínfima ação que você acha que é pequena, já faz um sentido e uma diferença para alguém. Sim, perfeito, Marcos. Obrigado.
é interessante, né? Porque ele diz assim, né? Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Então, até isso a gente tem que ter a humildade de aceitar e de reconhecer que se você tem a oportunidade de dar, de ajudar, na verdade não é nosso, né? Não é nosso, a vida é concessão, Deus é como se ele diz, é muito bonito como Jesus, assim, me impressiona cada dia mais como ele viu tudo, né? Ele previu para a gente nas pequenas historietas, é a parábola dos talentos, né? Deus vai partir em viagem e fala, olha, eu te dou aqui, vai lá negociar, meu filho, vê o que você é capaz de fazer com isso. Né? Então, assim, quem é que é reprimido, né? Reprimander, quem que meu O que você Deus, quer dizer? reprimander, Repreendido? repreendido, obrigado. A Luísa falou aqui pra gente. Obrigado, Luiz. Eu perdi a palavra. Quem foi repreendido no final? Quem escondeu os talentos. Então, assim, não é nosso, mas justamente por não ser nosso é que precisa circular, porque não é nosso. Então, Deus nos dá emprestado para que a gente faça, ele fala, eu te dou o dinheiro, faz o lucro é teu. É o jogo de Deus. Né? Então, eu te dou saúde, use a saúde para fazer o bem. Eu te dou inteligência, use a inteligência para fazer o bem. Te dou família, use a família para fazer o bem. Eu te dou amigos, use os amigos para fazer o bem. Né? Nada é nosso, tudo poderia nos ser tirado. É simples saber o que é nosso. Pergunte o que você pode reter por você mesmo. E o que poderia ser tirado de você hoje. Né? Então, assim, fica claro que nada é nosso. A única coisa que é nossa somos nós mesmos e o que nós fazemos de nós mesmos. E aí, né, nós podemos escolher. Então, é muito bonito porque Deus nos dá tudo, né? Você poder falar, andar, trabalhar, estudar, né? Tudo é concessão divina. E Ele está falando, eu te dou tudo, agora multiplique, faça render, porque eu volto amanhã para pegar o básico, né? Eu pego o capital, o juro é seu. E às vezes a gente não só, né, não produziu nada, como ainda escondeu e ficou com medo da vida, de se expor, de participar, né, as pessoas são difíceis, sim, às vezes, são enervantes, são chatas, né, dão trabalho, né, a gente às vezes fazia lá a sopa, né, e aí a pessoa chegava reclamando e ainda saía xingando, mas você vai ver, às vezes a pessoa está vivendo um inferno, né, cheia de problemas, de dificuldade, então aí vem a caridade moral, né? E a caridade moral é a gente viver sabendo que existem dores que a gente não conhece. É a gente saber que aquela pessoa aparentemente difícil, às vezes carrega dificuldades que ela é tão infeliz que ela não é capaz nem de partilhar com os outros. Né? Então, é saber que a nossa tolerância pode, às vezes, salvar uma vida. A caridade moral é provavelmente a forma da caridade que é a mais importante, mais fundamental. E a caridade do conhecimento, como disse o Sebastião, é provavelmente a caridade mais importante que a gente possa fazer para a humanidade. Porque saber que eu não estou só, saber que existe um Pai que vela por nós todos, né? Saber que existe justiça, saber, né, que o meu trabalho, que suportar o sofrimento com dignidade, me dá créditos diante da vida futura, saber, né, orar pelos nossos irmãos que estão perdidos, quantas mães perderam seus filhos e não têm o conhecimento espírita. Eu lembro que a dona Célia Diniz, a conferencista, falando, né, ela perdeu o filho, e o Chico diz que na segunda ou terceira vez que ela foi a Uberaba, ela já havia recebido, né, um recadinho do filho,
E ela diz, o Chico chegou perto de mim e disse, minha filha, o seu pai está aqui, está pedindo para te dizer que você faz parte das pessoas privilegiadas, porque o sofrimento chegou para você depois do Evangelho. Para muitos o sofrimento chega e a pessoa não sabe nem para onde virar. Né? Então, não tem conhecimento, não tem... O sofrimento vai doer em todos nós. Né? A dor é dor, a perda é perda. Não existe meio termo. Né? Dor dói. Mas a dor que leva, né, ao desespero, a dor que leva ao suicídio, a dor que leva à revolta é muito triste. Porque a gente não aproveita essa dor. Né? Ela não tem sentido. Então, o esclarecimento, o conhecimento, a bênção da mensagem, né, do Evangelho para a vida das pessoas, as pessoas precisam conhecer Jesus. A nossa humanidade, ela está carente de Jesus. A presença do Cristo é uma presença abençoada, é uma presença de luz, é uma presença de discernimento em meio a tanta confusão, a tanta desordem moral. Né? Nós somos almas muito necessitadas. E dizer para as pessoas, Jesus existe, né? Ele vela sobre você, confie nele, tenha paciência, continue, né? Trabalhe, se esforce. A vida é luta, não é fácil, ela é luta porque nós não viemos aqui para passar férias, nós viemos, isso aqui é uma escola, é uma oficina de trabalho, é um hospital, né? E às vezes é uma prisão. Então, se nós pudermos escolher entre essas opções, né, de estar numa escola e de estar numa oficina, que a gente escolha e valorize essa oportunidade. Então, nós temos sido alvo da caridade dos espíritos superiores. Né? A gente está falando hoje do nascimento do Chico, né? Nasceu em 2 de abril de 1910 e serviu durante 75 anos na mediunidade. Né? A maior caridade que ele nos fez é nos ter legado, né, o exemplo, junto com a mensagem de cada livro, o exemplo de vida, né, de trabalho, de generosidade para com a dor, para com o sofrimento. Né? Quantas mães, né, iam àquele centro, quanto sofrimento, quanta dor, quanta gente pensando em suicídio, e só por estar na presença dele saíam dali transformados. Então, é o poder do amor, né? O que está sendo pedido para nós inclua o amor na tua vida e experimente. Nós conhecemos a raiva, nós conhecemos o ódio, nós conhecemos a vingança, mas nós não conhecemos o amor. Né? O amor é um grande desconhecido para nós. E o que o Daniel lembrou, né? O amor vem com a alegria do outro. Né? Essa historieta que o Daniel lembrou está no livro do Bacelli, né? As pessoas chegam, né, falando, eu sinto um vazio imenso, minha vida tem um vazio. Né? É o moço rico, né, perguntando para Jesus, como é que eu ganho o reino dos céus? Né? Eu já faço isso, faço aquilo. Né? E Emmanuel responde, o que te falta, meu filho, é a alegria dos outros. Né? Porque a alegria dos outros significa que a gente está sendo canal da vida, canal do bem. Né? E quando o bem passa por nós, ele passa por nós. Nós somos os primeiros beneficiados dele. Né? Oi, Lu Anderson. Eu recentemente aprendi com um amigo de trabalho, né? Não falo nem colega, porque é um amigo verdadeiramente, que ele sempre falou para mim que o presente maior que você pode me dar é 1 minuto do teu tempo para eu poder te falar, porque eu nunca vou poder te pagar, né? E é o bem mais precioso que você tem. E isso me tocou muito, né? Faz um tempo que ele me falou isso. E isso mudou um pouco a percepção do ponto de vista de você
nesse mundo maluco que a gente vive, nesse mundo de, né, corrido, um trabalho estressante, uma vida caótica às vezes, né? A gente tentando sobreviver nessa sociedade que estabelece certos valores que às vezes não estão né, de acordo com o que nós pensamos, mas a gente ainda vive nela. É o momento de você, nessas interações que a gente tem, para mim, serviu como uma lição no momento de uma interação, de eu realmente parar, independente de tudo que está acontecendo ao meu redor, para poder ouvir. Porque ali é o maior valor que eu posso dar para a outra pessoa, né? Que é 1 minuto do meu tempo, 1 minuto do nosso tempo de vida, que ele é limitado, né, nessa encarnação, mas que significa algo para alguém, né? Significa para aquela pessoa que está precisando naquele momento algo muito valioso, que não é dinheiro, que não é material, mas que vai ajudar, né, de alguma maneira ou de outra, né? Sem dúvida, Anderson. E às vezes pode até salvar uma vida, né? Então, a gente não tem ideia do poder, né? De coisas que são aparentemente muito simples, né? Como escutar alguém, não criticar, né? Eu, pegando o gancho, né, rapidamente, para passar a palavra, eu percebi, né, com os anos, que eu tinha um olhar muito aguçado para identificar problemas, dificuldades, e isso foi me tornando, com o tempo, muito crítico, né? Pô, se essa pessoa não vê, está na cara, né? Poxa, o problema é tão simples, poderia ser resolvido assim. E assim, aí você vai virando aquela pessoa chata que tem solução para todos os problemas do mundo, né? E com o tempo eu percebi que, se Deus nos dá a capacidade de enxergar os problemas, é que Ele deve ter posto em nós também a capacidade das soluções. E a gente não precisa falar, a gente tem que agir, né? Então, hoje, quando eu não posso fazer nada, eu estou percebendo que, assim, eu vejo às vezes eu caio ainda, né, no padrão, porque é difícil a gente superar certos padrões. A gente tem que ter a caridade também com a gente, né? O tempo, a paciência, o esforço, né? E às vezes eu vejo, né, falo, meu Deus, a pessoa não está percebendo o tesouro que ela tem nas mãos, né? A mediunidade, o centro espírita, a capacidade de falar, de ajudar. Senhor, por que essa pessoa, eu tenho vontade de ir lá, né, e dar um croque na cabeça da pessoa. Com o tempo, a gente vai percebendo que criticar é fácil, né? Eu não faço ideia do que está vivendo a pessoa, eu não faço ideia das lutas íntimas de ninguém, dos bloqueios emocionais que a pessoa possa ter. E aí, né, a gente descobre que aquilo que o Alexandre falou, né, é extremamente importante. Poxa, se eu identifico isso e eu não posso fazer nada, eu vou orar por essa pessoa. Ela vai entrar na minha lista de preces. Então, a gente não tem ideia do poder que tem essas coisas, né? Você vai orando por uma pessoa, ao invés de criticá-la, e você vai envolvendo essa pessoa em energias positivas. Então, é como a água que vai se acumulando em torno de um muro, né, de um muro que parece impermeável. Mas na hora que der uma fissurinha, a água começa a penetrar. Então, é esse o processo. A gente tem que trocar, né, esses reflexos que nós temos de agressividade, de crítica, Nós não temos solução para a vida de ninguém, né? O Evangelho é solução para a vida de todo mundo. Mas a única forma de convencer os outros é aplicá-lo a nós mesmos. Não tem jeito de impor a ninguém, né? Então, se eu for tentar ser um exemplo, né, pelo menos de aplicá-lo na minha vida, ele pode talvez ser, a pessoa pode aderir, mas se não, né, são só palavras. Neuci? Boa noite a todos. César, só um complemento, né? O Leandro estava aqui do lado e comentou aí, disse, comenta o que ocorreu essa semana, né? Comigo, ele disse, com ele.
Ele estava esperando o ônibus da empresa, às 7 horas da manhã, costuma passar, e nesse dia o ônibus atrasou, acabou passando 7h40, 45 de demora para ir para a fábrica, vai uns 20, 25 minutos até chegar lá. Mas ele disse assim, mas foi tão gratificante ter ficado no ponto, meio sozinho, e porque chegou uma senhora querendo conversar, ele disse de bengalinha, né? Ela era bem velhinha, e queria desabafar, queria contar seus problemas, e ficou ali aquele tempo todo com ele, né? Uns 40 minutos conversando, e ele dando ouvidos, dando conselho, mais ouvindo que falando, né? Como a gente sabe que a doutrina ensina que a gente tem que mais ouvir mesmo, deixar o outro falar, né? E contar seus problemas e não julgar, só ajudar. Daí ele descobriu, né, com tudo isso, que de repente o ônibus não parou, não atrasou por acaso, né? Que era uma tarefinha dele do dia de ajudar alguém. A gente não entende, logo vai reclamar, né? Ai, o motorista atrasou e tal, e eu atrasei, cheguei atrasado no emprego. Mas no fim tudo foi justificado, ele não teve problema, nem os outros funcionários, né? E pode ter ele salvado uma vida. Uma ou mais, né? Não se sabe o tanto de problema que aquela senhora tinha por trás de tudo que ela falou, né? Então, a gente só tem que ouvir mesmo e ajudar, e por vezes até aquele que chega bravo com a gente, brigando, né? Respondendo mal, é porque ele está mais doente que a gente. Todos somos doentes, e por vezes o outro está mais doente que a gente, mas só se aproximou da gente porque a gente também está. A vibração é a mesma. Então, daí a gente tem que segurar também, né, de não agredir quando é agredido. Pensar sempre nisso, como sabemos, né? Agora a gente sabe pela doutrina que a gente não deve revidar, nem ser agressivo como o outro foi com a gente, né? Então, sempre lembrar que o outro pode estar muito mais doente que a gente. Obrigada. Bom, Nilce, muito obrigado. Com certeza, né? Um excelente exemplo. Às vezes o ônibus atrasou, é Deus pondo a mão, né? Sabe Deus o que estava na cabeça daquela senhora, né? Alexandre, Adriana? Eu lembrei de uma pequena historinha que eu ouvi do Divaldo, como assim, as pequenas atitudes podem ajudar as pessoas, salvar as pessoas, né? Ele ia dar uma palestra na África do Sul, e ele estava jantando, era até um hotel que os amigos pagaram para ele, era mais chique, assim. E aí a Joana de Ângeles aparece, a mentora dele, e fala, abraça esse garçom, né, o cara que servia comida lá. Aí ele falou, mas poxa, eu vou abraçar uma pessoa que eu nem conheço, vão achar que ele é louco, que eu sou louco. E aí o garçom passa do lado, ele levanta e abraça o cara. E ok, aí o homem achou super estranho, continuou a trabalhar, né? E ele foi pro quarto. E aí mais tarde esse garçom bateu lá e já bateu chorando, né? Falou, mas por que você me abraçou, né? E ele era negro, falou, nunca um branco tinha tocado em mim, né? Por que você me abraçou? E aí ele começa a chorar e fala, porque você me abraçou, eu estava justamente pensando em me suicidar hoje, que eu tô com um câncer muito avançado e pelo que os médicos disseram, não tem cura. E quando você me abraçou, eu desisti de me suicidar, né? E aí o Divaldo voltou e eles continuaram se correspondendo. O Divaldo mandou o Livro dos Espíritos. Ele se curou do câncer e abriu o primeiro centro espírita na África do Sul, né? E hoje é um grande centro espírita lá. Então, um abraço salvou a vida dele, né? Interessante. Não só salvou a vida, mas como começou uma história de espiritismo lá, né? Olha que grande ação, né? Exatamente. Salvou a dele e talvez a de muitos outros na sequência, né? É contagioso, né? Não tem dúvida, né? O poder do amor, o poder do bem é algo extraordinário. A gente não faz ideia, né? Por isso que eu disse que a gente não conhece. Quando começa a fazer, quando começa a viver um pouquinho que a gente começa a fazer, né? Allan Kardec deixava livros, às vezes, né? Nas pontes em que as pessoas se suicidavam e recebeu depois cartas, né? De pessoas agradecendo. Nós devemos pegar estes hábitos, né? Sair com um livrinho, deixa no dentista,
deixa no ponto de ônibus, né? E a gente vai distribuindo, assim, como quem não quer nada, né? Ah, vão jogar no lixo? Pode ser que lá no lixo alguém ache, né? Nós não sabemos, né? Deus leva as coisas a quem precisa. E há muita dor, né? Há muito sofrimento. A bênção do que nós temos é muito importante, né? A gente tem crianças que se suicidam, tem pais de família, né, que por não darem conta da vida, ou por culpa, por remorso, se matam. Tem jovens perdidos nas drogas, tem crianças sendo abusadas, né? A gente tem políticos roubando a população. É um mundo complicado, é um mundo de muita dor, de muito sofrimento. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação para todos nós. Não existe outro caminho, nós não vamos encontrar saída para a nossa vida, pessoal ou social, fora do Evangelho. Não tem jeito, é a mudança do ser humano, né? A Giovana deu um exemplo ontem, né? Falando com um necessitado. Meu irmão, Jesus não pesca com rede, Jesus pesca com vara, é um por um, né? Então, esse um por um dá trabalho, o Cristo precisa de nós. Ele não joga a rede e puxa 300 de uma vez, né? Porque o processo de auto-regeneração, ele vem com a implicação da vontade da pessoa. E conversando, né, ouvindo dois médiuns, né, que trabalham conosco na sexta-feira, na verdade, é uma fala do Sebastião, ele nos disse que falou para um espírito necessitado: meu irmão, Deus te ama. Ele falou: como Deus pode amar uma criatura como eu? Então, dizer, meu irmão, Deus te ama, você está aqui porque Deus te ama. Se Ele não te considerasse, você não estaria aqui. Às vezes, né, a gente vai, né, temos aqui uma nossa irmã que visita, às vezes, zonas umbralinas muito pesadas, muito profundas, né? E eu digo para ela, não precisa tentar salvar ninguém, só estar lá, né? Lembra a eles que Deus existe. Lembra a eles que a luz existe, que eles não estão esquecidos. Eles podem fazer de conta que não sabem, né? Mas a partir dali eles não podem mais negar, né? Alguém veio até aqui, né? Um pouquinho de luz se acendeu para mim, alguém falou comigo, alguém me disse que Deus existe. Então, é muita necessidade espiritual, é muita ignorância, e nós termos essa lucidez que nós temos, né, sermos capazes de falar, de entender, de compreender o que está sendo dito aqui, isso é um privilégio, isso é uma bênção para a nossa vida. Porque não é comum, muitos irmãos nossos não alcançam isso. Então, por que Chico Xavier escreveu 600 livros e deixou, e em todos eles a mensagem do amor, do evangelho, do conhecimento, né? Mesmo quando ele escreve de ciência pura, né? Física, biologia, astronomia, história, e no final aquilo tudo serve para nos levar a Jesus. Então há um trabalho, né? Há muitos irmãos nossos sofrendo, orar pelos sofredores, orar pelos que se suicidam, né? Orar pelos espíritos que estão nessas zonas sombrias de dor, orar por aqueles que perderam a fé, por aqueles que não lembram mais de Deus, né? Orar por aqueles que estão perdidos, orar por aqueles que conheceram o Espiritismo e viraram as costas. Estes precisam de oração, não de crítica, mas de oração. Porque é Deus te colocar na mão um tesouro e você enterrá-lo. Então, que a gente sirva, né? Eu sempre faço um controle emocional muito grande para não me emocionar e não ficar virando um chorão, porque a gente tem a tarefa, né, da condução do grupo, mas desde que começou esse evangelho hoje, estou sentindo, né, o tempo todo ondas aqui de grande emoção, de grande
porque é o aniversário do Chico. Então, assim, os espíritos estão comemorando. Os que estão aqui conosco estão comemorando o aniversário do Chico. Então, assim, é difícil. Ele está emocionado aqui, mas... É difícil. Quer exemplo maior do que Chico, né? De como caridade em pessoa? Exemplo maior do que Jesus. Jesus não tinha nada, não tinha um tostão, né? Como a gente diz. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha uma pedra para encostar a cabeça, como a gente ouve, né? E quem mais fez caridade nesse mundo que Jesus? Ninguém mais do que Jesus amou, ninguém mais do que Jesus fez, doou de si mesmo, curou, ajudou, ensinou. Então, a caridade passa de dar aquilo que temos. Pode sim passar pelo material, né? Como o André Luiz fala, para que a gente se desfaça daquilo que que não nos serve mais. E olha que a gente tem muita coisa que não nos serve mais. Mas não é só de dar, né? Não é o ato de dar, é o amor que vem antes. Eu vou dar com amor. A caridade é o sentimento que embala o ato. Isso é a verdadeira caridade. E o Chico fez isso. Ele dava de si, tudo que ele... Não era material, como eu coloquei hoje nos grupos, não sei se vocês tiveram o tempo de ler, falando do Chico, né? Aniversário dele hoje, a gente agradece a Deus, a bênção de ter tido esse espírito entre nós, né? Que veio para deixar o que nós temos de mais precioso. Então, eu estava falando de dar, a gente dá aos outros, né, aquilo que nós temos e que vai servir ao outro, e o que nós temos de mais precioso a dar, que vai servir ao outro, é o que o Chico e esses espíritos nos deixaram como uma riqueza imensa, e que a gente não consegue nem medir, porque se a gente pensar bem no que nós temos, nós não temos muita noção, porque a gente não para medir a riqueza desse conhecimento. E isso é o que nós temos de mais precioso para passar para frente, né? Seria a maior caridade que a gente pode fazer é de dar essa riqueza, né, para as pessoas, como já foi dito aqui. Mas na mensagem que foi colocada nos grupos hoje sobre o Chico, fala: quem é esse homem que doente deu saúde a incontável número de pessoas, que pobre de bens materiais consolou numerosos ricos, que rico de bens espirituais jamais esqueceu dos pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Sem títulos acadêmicos, apenas com a 4ª série fundamental, foi coautor da verdadeira enciclopédia, versão dos mais variados temas, ciência, filosofia e religião. Apagando-se, ele iluminou os nossos caminhos. Chico era um homem, né, ele é chamado, né, o homem, né, feito só de amor, né, personificação do amor. Esse é o Chico Xavier, né, que deu a vida para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Assim como Allan Kardec, né, que anulou-se como pessoa, né, nós comemoramos essa semana também a morte, né, de Allan Kardec, e ele disse, né, em vida que todos os interesses pessoais dele, os interesses materiais dele eram um ponto no infinito. Então, ele negou-se em vida para que a gente pudesse ter o conhecimento que a gente tem. Então, a caridade é isso, né? E o Espiritismo tem como lema, fora da caridade não há salvação. Então, que salvação é essa? É a salvação espiritual nossa. É a nossa salvação como espíritos, como filhos de Deus. E se nós queremos ser salvos,
né? Nós temos que aprender a doarmos, né, de nós mesmos e a desenvolvermos o amor e a passar para frente o amor. Para que não aconteça conosco o que o André Luiz fala no texto, né? Ele fala, previna-se hoje contra o remorso de amanhã. Então, o que há de mais triste sentir remorso de não ter feito algo que poderia ter sido feito? De passar os anos e a gente chegar lá na frente, da gente pensar, poxa, não aproveitei a vida fazendo o bem que eu poderia ter feito, doando aquilo que eu tenho de mais precioso e não passei para frente, neguei aos outros o que eu tenho. Então, a consciência, né, a consciência pesa. Se a gente não faz o que tem que fazer, a consciência pesa e o remorso chega. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, né, e que a gente dê, né, tudo que nós temos de sobra, porque nós temos muita coisa, né, que nós podemos passar para frente. Muito bom, e não esqueçamos, né, que existem alguns tipos de caridade que são fundamentais, né? Eu acho que se a gente refletir, a gente falou em vários deles, mas há um ainda que eu quero voltar a ele daqui a pouco. Oi, Karen, o Antônio. Ahorita con el tema y lo que comentaban, me llegó a la mente una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, como, ¿qué estás haciendo de tu vida si no estás ayudando a los demás? Y el tema me gustó mucho también como el exceso de las cosas materiales muchas veces son un reflejo de nuestro vacío interno, como queremos llenar ese vacío con cosas materiales. Y en el momento en el que empezamos a hacer caridad y nos damos cuenta la satisfacción que nos da, empezamos a despojarnos de las cosas materiales porque te da mucha más felicidad el poder dar que recibir. Entonces es como una reflexión que ahorita me llegó, muy bonita. Gracias. Gracias, Karen. Adoro esse termo, aurita. Aurita. Agorinha. Mas eu queria falar, né, dessa... nós temos, né, acho que uma caridade que falta para a gente é a caridade... às vezes, eu tenho um foco, né, às vezes a Giovana fala, né, a gente conversa e qual seria o foco, né, do nosso trabalho. E o foco do nosso trabalho é o estudo sério, comprometido, porque falta esclarecimento, falta gente com experiência para explicar a doutrina, e, por consequência, a formação de pessoas, né? E nós já estamos tendo frutos nesse sentido, né? A gente tem trabalhos que estão se expandindo, né? Grupos que estão se formando, e nós precisamos, né, de gente que fale espanhol, de gente que fale inglês, de gente que fale japonês, de gente que fale coreano, italiano, né? A gente precisa de gente que explique a doutrina em português, porque tem muita confusão e muita gente mal informada, né, ensinando os outros. Então, o foco do nosso trabalho é o estudo sério, porque eu pensei, né, eu lembrei claramente que hoje era dia 2 de abril, falei, vou pegar uma história do Chico, eu falei, não vou fazer isso, o Chico não precisa disso, ele não quer as nossas homenagens, ele não quer, ele ficava bravo quando as pessoas começavam a elogiá-lo, né? Ele dizia, eu venho às reuniões espíritas porque eu preciso, eu sou uma alma necessitada, caridade, né? Moral para conosco, mas ele dizia, eu não venho aqui porque eu sou um privilegiado, nem para fazer o bem aos outros, eu venho aqui porque eu preciso da doutrina, preciso receber, né? É o que a doutrina me oferece. E
E nós, quando eu digo que nós queremos formar pessoas, é porque nós queremos mesmo formar pessoas, mas isso exige a caridade de você aceitar quem você é. Quais são os seus limites? E de você, ainda assim, se apresentar para o trabalho. Eu não sei se eu posso lavar banheiro, descascar batata, ou conduzir a tropa. Mas eu estou pronto. Então, é a caridade de, apesar dos nossos limites e dificuldades, a gente se apresentar para o trabalho. Eu posso ser médium, talvez, eu posso ser conferencista, eu posso ser orientador de grupos de estudos, eu posso fazer caridade material, eu vou ser aquele que coleta as coisas para levar para o pessoal, eu vou... não importa. Então, é a caridade de nos apresentarmos ao serviço. O Senhor precisa de trabalhadores, de todos os níveis, de todos os tipos. E nós não temos, o Senhor não pode, Ele não tem como buscar pessoas perfeitas. Ele só pode contar com as pessoas que existem. Então, o Chico dizia, né, que Jesus escolheu 12 pessoas, e depois mais, né, o grupo era maior, porque tinham as mulheres, a gente fala dos 12 homens, mas aquelas mulheres trabalhavam, né, muito. E ele disse, eram pessoas com defeitos, com problemas, com dificuldades, com personalidades. Ele poderia ter escolhido anjos. Mas aí, como é que anjos vão falar com seres humanos? Como é bonito quando uma pessoa que está tentando melhorar fala de reforma íntima. Tem algo de verdadeiro no que ela está falando. Mas se for alguém que já é um anjo, aquilo não soa muito para nós. E se for alguém que não está tentando, também soa falso. Então, como é bonito quando alguém que está fazendo um esforço de caridade nos fala da caridade, que tem paciência com a família, amor pela família, nos fala de amor familiar, né? Então, como é bonito quando a nossa vida começa a mudar, porque o Evangelho faz parte dela, e nós começamos a partilhar isto com os nossos irmãos. Não existe Evangelho sem ágape, sem comunhão. Não existe Evangelho só para mim. Não existe Evangelho sozinho. Só existe Evangelho partilhado. Agora eu entendo por que a benfeitora nos falou isso ontem. Não existe Evangelho isolado. Ontem uma benfeitora nos dizia isso. Porque Evangelho é isto. É partilhar a boa notícia. É partilhar com os irmãos. E a benfeitora nos dizia, as pessoas adoravam estar perto de Jesus. Como elas gostavam, adoravam estar perto do Chico. Porque você se sentia perto de alguém que ama, que acolhe, que orienta, que ensina. Então, o Evangelho tem esse poder transformador. Que ele é luz que chega para as nossas trevas, é orientação para a nossa desorientação, é acolho. Nós não precisamos mais de gente que critique, de gente que mostre onde estão os erros, nós precisamos de gente que oriente, que acolha, que mostre o bem. Então é muito bonito, porque Evangelho é isso. As pessoas às vezes chegavam perto do Chico e saíam bem. Então, é a Célia também que diz, ela fala, é como se a gente tomasse um banho de amor de Deus ali. E a gente fala assim, eu não posso fazer isso, sou muito pequenininho. Engano. Engano.
Se a gente for esperar ser perfeito para começar, ter o dom da palavra para começar, ter o dom da escrita para começar, né, nós nunca vamos fazer nada. Então, onde é que começa o dom da escrita? Começa na mensaginha que você escreve na sua página de Facebook, né, e ao invés de colocar uma besteira qualquer, ou partilhar uma coisa que não tem sentido, você escreve algo bom, copia algo bom. Né? Então, é ali que começa o dom da escrita. É o comentário que a gente faz no Evangelho, ou no Evangelho no lar, na nossa casa, ou com o amigo que a gente escuta. Né? Então, é esse poder transformador que tem o Evangelho. Eu, pessoalmente, me considero alguém salvo, né? Não só pela doutrina espírita, mas salvo especificamente pelo Chico Xavier. E tem muitos irmãos nossos caminhando para abismos, porque eu às vezes pergunto, né, por que Deus me salvou, né? De tantos perigos, de tantas armadilhas, de tantas tentações. Não quero dizer que não tenha caído em algumas, quebrado a cara, me machucado, sofrido, né? Mas por que Ele me preserva? O que Ele quer comigo? Né? E essa pergunta a gente tem que se fazer. Por que eu estou aqui? Por que Ele está me preservando? É porque nós somos sal da terra. Né? Nós podemos salvar outros. Ele está te salvando para que você salve outros. Porque não dá para Ele salvar todo mundo o tempo todo. Ele só pode contar conosco. Né? Então, eu não sei quantos eu posso salvar, é Ele que salva, né? Eu sempre lembro isso. Mas eu posso dar um livro, eu posso orientar, eu posso abrir um estudo, eu posso bater o pé e dizer não, não para o mal, não para o erro, né? E sim para o bem. Então, o nosso poder é muito maior do que a gente imagina, mas ele é muito maior ainda quando a gente diz, eu não tenho poder nenhum, mas eu estou pronto para o trabalho, Senhor. Faça através de mim o que é necessário. Então, é muito bonito quando nós abdicamos da nossa personalidade. Então, eu vou falar em espanhol, mas eu não falo perfeitamente. Bom, mas se você esperar falar perfeitamente, você não vai falar. Eu quero me comunicar o espiritismo em inglês. Mas eu não tenho inglês perfeito. Mas você tem o inglês. E às vezes o inglês que você tem é o que precisa para salvar alguns. Então, a vida é isso, né? É a gente contribuir, colaborar, ser parte do bem. E às vezes, meus irmãos, eu digo, né, eu falo com a Giovana que a gente seja os últimos dos últimos dos últimos. E como é que eu sei que eu posso e que eu sou o último dos últimos na casa do Senhor? E aí eu comecei a pensar nisso. E ontem eu cheguei a uma conclusão. E agora, pensando nisso, eu ouvi aqui a resposta de um benfeitor. A conclusão a que eu cheguei é a seguinte: eu sei que eu sou o último dos últimos, porque se eu sair, ninguém vai perceber que eu saí. É só problema meu. Eu vou sofrer porque deixei a casa do Senhor. E o benfeitor me diz, mas o Senhor terá visto que você saiu, e Ele vai sofrer. Então, que a gente pense nisso. Nem que nós sejamos os últimos dos últimos na casa do Senhor, mas nós estamos na casa do Senhor. E não mais perdidos nas trevas da nossa ignorância. Então, meus queridos, o nosso tempo já explodiu, né? Mas a única forma da gente mostrar que tem amor, que tem respeito pelo trabalho, né, deste apóstolo. Chico Xavier é João Evangelista reencarnado, né?
Só alguém muito próximo de Jesus poderia fazer o que ele fez. Só alguém muito próximo de Jesus poderia nos tolerar durante 75 anos e nos amar, né? Nos sustentar nessa luta imensa contra o mal que há em nós. Então, que nós possamos honrar estes apóstolos do Cristo com trabalho, com estudo. Tem tantos livros, né, que a gente leia, que a gente estude, que a gente se implique, né, e nós vamos formar gente, né? Eu quero formar pessoas que falem de Jesus, que falem do Evangelho e que expliquem a doutrina espírita para os outros. É o maior bem que nós podemos fazer para o nosso futuro e para o futuro de todos aqueles que nós conhecemos. E termino dizendo que uma pessoa que vem aos nossos grupos de estudo nos disse um dia: eu não dava muita importância para Jesus, mas depois de ouvir vocês e de ver a forma carinhosa como vocês falam de Jesus, eu aprendi a amar Jesus. Então eu acho que se nós conseguirmos, nós primeiro, né, amarmos Ele, e comunicar este amor às pessoas, já terá valido a pena, né? Já terá valido a pena. Então vamos finalizar agradecendo, né, a bênção que tivemos e que temos hoje. Querido Mestre Jesus, luz de Deus para os homens do mundo, caminho de redenção, verdade libertadora, vida em abundância. Senhor Jesus, Filho bem-amado de nosso Pai, nós oramos, Senhor, para agradecer as flores que caem sobre nós, celebrando o apostolado de Chico Xavier, celebrando, Senhor, o perfume do amor de Deus, que exala de cada página, de cada palavra, de cada gesto de teu servidor bem-amado. Nós oramos, Senhor, para agradecer a bênção das luzes que nos envolvem. E pedimos, Senhor, por aqueles que vagueiam nos vales de sombra e de dor, por aqueles que apenas o amor de Deus manifestado em ti pode resgatar. Nós oramos, Senhor, por nossas vidas pequeninas, mas se olharmos para nós mesmos pelo teu olhar, o Senhor nos dirá: vidas pequeninas e maravilhosas. Nós te pedimos, Senhor, permita-nos humildemente nos colocarmos diante de ti, Senhor. Te pedirmos, Mestre,
que nos abençoe, que nos dê força nos momentos de tentação, que nos ensine a vencer os monstros do orgulho, do egoísmo, da vaidade e do medo, da indiferença, Senhor. Dá-nos força, Mestre, para viver Teu Evangelho, para sermos homens livres, pois somente homens livres podem libertar seus irmãos. Dá-nos a força, Senhor, de viver neste mundo com a humildade daqueles que entenderam o Evangelho. Dá-nos, Senhor, a humildade de abandonarmos nossas pretensões, nossas ilusões, e servir-te, Senhor, em nome desta vida e desta luz, que é a bênção dos nossos caminhos. Permita-nos, Senhor, estudar com seriedade o Teu Evangelho, a servir, Senhor, em Teu nome, aos nossos irmãos mais necessitados, a velarmos, Mestre, por aqueles que sofrem, que andam, Senhor, de desespero em desespero. Permita-nos, Senhor, servir-te, servindo aos nossos irmãos. Permita-nos, Mestre, mostrar à criança a direção da luz, resgatar o jovem perdido. Permita-nos, Senhor, receber Tua luz nos nossos corações ainda tomados pelas trevas. Quão pequeninos somos, Mestre, mas que alegria sentimos, Senhor, ao nos recolhermos no Teu abraço. Tende compaixão, Senhor, da humanidade que sofre, das mãezinhas que perderam seus filhos, dos pais atormentados, os pais trabalhadores, daqueles que lutam para proteger, orientar. Ilumina, Senhor, nossos corações, que a alegria do Teu Evangelho seja a bênção da nossa vida. Ensina-nos, Mestre, a sermos menos nós mesmos, para fazermos espaço em nossa alma para a Tua presença. Ensina-nos, Senhor, a abandonarmos a nós mesmos, para oferecermos nossos corações em Teu amor. Luz, compaixão, luz e bondade. Seja, Senhor, a cura para nossos corações. Permita-nos, Mestre, nos unirmos a estes benfeitores que celebram com alegria o nascimento daquele que veio servir-te, servindo a todos nós. Aquele que veio, Senhor, para dizer-nos: Ele jamais nos abandonou. Ele jamais os abandonará. Estendam as mãos
e sentirão que Ele ali está. Abençoe-nos, Senhor, e receba nos nossos corações a gratidão infinita do cego que encontrou a luz, do homem morto que foi chamado à vida, daquele que estava perdido e foi encontrado. Senhor, Tu és a vida de nossas vidas. Tu és a alma de nossas almas. Tu és, Senhor, a luz de nossos olhos, o coração que agora pulsa em nosso coração. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos e depois ajuda-nos a salvar nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado, Mestre, por estes momentos de luz, de paz, de reflexão. Fique conosco, Senhor, abençoe nossas vidas, nossos lares, nossa semana. Perdoa nossas misérias e ensina-nos a servir-te com dignidade, com nobreza, com respeito, com seriedade. Que nós sejamos, Senhor, os últimos dos últimos, mas que nós estejamos juntos de Ti. Fique conosco, Mestre, nos abençoe hoje, Senhor, e em todo momento da nossa existência. Que assim seja, Senhor.